Oramos a Ti, Pai. Queremos declarar, ó Deus, que o nosso coração é Teu. Queremos, ó Deus, declarar os nossos ouvidos abertos, sensíveis à Tua palavra nessa noite. Declaramos, ó Deus, que o nosso coração é terra boa. Nós queremos ouvir e deixar que essa palavra caia no nosso coração, ó Deus, e que essa semente venha germinar, venha produzir frutos, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, essa igreja é Tua, o Senhor é aquele que rege essa igreja, Senhor, e nós declaramos que o Senhor tem liberdade para fazer da maneira que o Senhor quer fazer. Tira todo homem, toda vontade humana, todo braço humano, que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer. Nós te damos liberdade, porque é para Ti esse culto. Seja engrandecido e adorado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar com você uma palavra que já há alguns dias o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e eu vou ali, coloco sempre alguma coisa, mas eu sei que o Espírito Santo tem mais, que nem tudo ele fala, nem tudo ele revela. Quem compartilha aqui a palavra, né, como instrumento de Deus, sabe do que eu estou falando. Tem coisas que você pensa, mas chega aqui na hora o Espírito Santo muda. Tem coisas que você acha que vai ser assim, mas chega na hora ele fala, não é assim. Então, ele que está no controle, na direção. Talvez eu não vou nem conseguir falar direito aqui o que eu preparei, mas eu quero, nessa noite, falar sobre água. Quantos aqui gostam de água? Amém? Quantos gostam de tomar banho? Ô, glória! Faz assim perto do teu irmão, assim, ó. Vê aí. Vê se o cheirinho está agradável. Amém, queridos. Nós queremos falar sobre água nessa noite. E eu quero já nessa ilustração, eu quero perguntar a você se você tem sede. Porque quando fala em água, a gente pensa em quê? Em algo que vai nos refrescar, não é verdade? Seja para banho, seja para beber, seja para limpar, seja para regar. A água, ela tem várias funções. E eu quero já nessa introdução, eu vou perguntar a você, você tem sede? Quantos aqui tem sede? Você tem sede? Então você está no lugar certo. Eu quero chamar aqui uma pessoa que tem sede, que está com sede. Eu quero oferecer água para ela. Vem cá, Alexia, você? Ô, glória. Está com sede, Alexia? Ô, vamos aplaudir ao Senhor. Vem, Alex, sobe aqui. Alex está com sede. Eu ofereço a você esse copo com água gelada. Por favor. Pode? Bom. Tá vendo como é que acredita? Não tá com... Ué, você não está com sede? Não dá para beber? Mas você não está com sede? E não dá para beber esse copo com água? Por quê? Está muito salgada. Não dá não, do jeito que está aqui não dá não, parece que ela botou sal grosso, pô. Vai desidratar tudo por dentro, hein, para beber mesmo? Vai, ó. Ó, começou. Não dá não. Ok, então obrigada. Então espera a água lá embaixo. Essa água, meu Deus, não tem pressão alta não, tem, Alex? Tem pressão alta? Mas ele não bebeu tudo, né? Por mais sede que possamos estar, se você recebe um copo com água salgada, de nada vai adiantar para você, não é verdade? Você pode estar no meio de um oceano,
no meio de tanta água, mas aquela água dá para você beber? Não. Dá? Se dá, então toma aqui. Não dá, por quê? Porque é uma água salgada. Se nós vamos para um lugar, seja para o meio do, se vamos para a praia, ou para o meio do oceano, nós precisamos levar água que dê para beber, uma água potável, não é verdade? Porque a água salgada não dá para beber. Quantos querem beber essa água aqui? Ninguém? Ninguém? Continuando na ilustração, eu quero chamar aqui outra pessoa que tem sede. Você, Marlon? Chega aqui, Marlon, então. O povo está com sede, hein? Glória a Deus, ninguém desce para beber água, está glória. Olha, parabéns. Está com sede? Água gelada. Porque é refrescante, docinha, muito boa. Excelente. Mineral, Alex, mineral. Matou minha sede. Eu estava com sede mesmo, gente. Matou minha sede. Aí. Acabou a água. Aleluia. Abra sua Bíblia. Está ali já? Por favor, pode botar. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Estaremos lendo esse texto base, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Vamos ver o que esse versículo fala a respeito de água. Versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Deixa eu ler novamente aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Ou no seu interior, só mudou a tradução, porque eu estou acostumada mais com a outra tradução. Amém? Então vamos ler novamente esse último versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre, no seu interior. Rios de água viva vão fluir no seu interior. Então eu quero estar aí passando para você esse texto base, mas eu quero falar com você também, continuar falando sobre água. Já fizemos aí a ilustração da água salgada e da água doce, e é sobre essas duas águas que eu quero falar. Eu quero falar com você primeiro sobre a água salgada. A água salgada é a água do Mar Morto. Quantos aqui já ouviram falar no Mar Morto? O Mar Morto, na verdade, eu pesquisando aqui sobre o Mar Morto, na verdade, não é um mar, mas é um lago grande. E o que acontece com esse mar, que é chamado de mar salgado? A Bíblia cita em vários versículos, você vai ver, falando sobre o mar salgado, o Mar Morto, do lado do Oriente. Queremos falar um pouco sobre o Mar Morto, que é localizado no Oriente Médio. E estudando sobre o Mar Morto, eu descobri que o Mar Morto, ele tem um índice de salinidade, Alex. Cadê Alex? Desceu? Tem um índice de salinidade muito grande, Então o Mar Morto,
ele é chamado de mar morto, é pelo nome, né? Por quê? Por causa do índice de sal que se tem nele. Para você ter uma ideia, em um oceano, normal, o que acontece? Que também não dá para beber. Se você pegar 1 litro de água, vai corresponder a 35 gramas de sal. De qualquer água do oceano normal. Dá para beber mesmo assim? Não dá. Mas se você pegar 1 litro de água do Mar Morto, vai dar um índice de 300 gramas. 300 gramas de sal. E é uma diferença muito grande. E por causa disso, a quantidade de sal que ele oferece, é impossível beber, é impossível que haja vida nele. Não tem como os peixes estarem ali naquela água. Em volta desse mar, não se tem árvores, não se vê vida. Esse mar, também, dentro dele, nessas águas, as pessoas vão lá para quê? Para mergulhar? Não. Eles vão para boiar. Por causa do índice de sal, as pessoas boiam facilmente dentro dessa água. Facilmente. Porque o sal faz boiar. O que mais? E não tem peixe, não tem árvore, não tem como beber essa água. Mas algo que chama a nossa atenção é que esse mar, ele não consegue dar continuidade. Tudo que chega nele, para nele. Tudo que chega nele vivo, fica estagnado, não vai à frente, morre por causa da quantidade de sal que se tem. Mas esse mar salgado, ele é irrigado por um rio muito conhecido de todos nós. Ele é irrigado pelo Rio Jordão. Se você pegar lá o mapa, está aqui a Célia, que é professora de Geografia e História, né, Célia? Não é isso? E se eu falar besteira aqui, me corrige, tá? Se você pegar o mapa, você vai ver os rios que vão cortando até chegar o Mar Morto. Os rios que alimentam essa lagoa, que alimenta esse Mar Morto, que é chamado, um deles é o Rio Jordão. Como pode o Rio Jordão, onde foi palco, e até hoje muitas pessoas vão para lá visitar, conhecer, né? Se batizar. Tem até uma pessoa no nosso meio que tem vontade de se batizar no Rio Jordão, não é verdade? Eu soube disso, daqui da nossa igreja. Ouvi falar que tem uma pessoa aqui que tem vontade de se batizar no Rio Jordão. Que vai que... o negócio é Jesus voltar e a pessoa não é batizada e não vai no Rio Jordão, enfim. Deixa isso quieto. Mas é um mar muito... O Rio Jordão, na verdade, muito conhecido. Palco de muitos milagres. Muita ação de Deus, muita ação do Espírito Santo. Foi no Rio Jordão, se eu for citar aqui, vou falar vários. Foi no Rio Jordão que João Batista batizou quem? Jesus. Batizou várias pessoas, mas batizou Jesus
Foi no Rio Jordão que houve uma manifestação da Trindade Santa na terra. No momento em que Jesus estava sendo batizado, naquele momento, uma voz do céu, de quem era a voz? Era do Deus Pai. Deus Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e repousou sobre a cabeça de Jesus. Então, nesse momento ali no Rio Jordão, o que acontece? Acontece ali a manifestação da Trindade Santa. Foi no Rio Jordão também que Eliseu, dando início ao seu ministério, com o manto de Elias, quando ele tocou naquele rio, aquele manto, as águas se dividiram ao meio. Milagre. Foi no Rio Jordão que Eliseu também efetuou outro milagre, desafiando a lei da física, que é fazer um ferro flutuar. Quantos aqui já colocaram na água um ferro e ele flutuou? Ficou boiando por cima da água. Quantos aqui? Ninguém. Por quê? Porque é a lei da gravidade. Mas Eliseu, pela graça, fez esse milagre. Aconteceu esse milagre. Fez o ferro flutuar. Foi no Rio Jordão que Naamã, ao mergulhar, foi curado, não somente da lepra, mas primeiro do orgulho. Foi curado da lepra e do orgulho, Naamã. Ah, queridos, e tem tantos e tantos milagres que aconteceram no Rio Jordão. Um rio onde tantos milagres aconteceram. E tem um ditado que diz que a gente não consegue, é impossível, tocar na mesma água de um rio 2 vezes. Não é verdade? Uma vez a gente toca. Mas aquela água, aquele rio foi correndo e parou no Mar Morto. Tudo parou ali. O Rio Jordão não é um rio atraente, não é um rio bonito. Já ministrei sobre isso, alguns lembram. O Rio Jordão, quando fala em Rio Jordão, eu imagino aquele rio roncador. Essa foi uma das crises de Naamã, por causa do orgulho dele. Como assim eu mergulhar no Rio Jordão? Tem tantos rios melhores para que eu possa mergulhar. E o profeta manda eu ir mergulhar no Rio Jordão? O Rio Jordão não é um rio atraente, não é um rio que atrai olhares. É um rio simples, simplicidade. E quando a gente fala do Rio Jordão, a gente lembra de Jesus, que lá em Isaías diz, fala, né? O Isaías é um livro messiânico, anunciando o Messias, e fala que não havia beleza. O Rio Jordão não tinha beleza, mas era um lugar de manifestação da glória de Deus. Era um lugar onde as coisas aconteciam. E a água ia para onde? Para o Mar Morto. Ele alimentava o Mar Morto. E ele não conseguia dar continuidade daquilo que recebia. Está muito claro aqui? Vocês estão conseguindo ver essas 2 imagens? Acho que está um pouco embaçado, né?
Mas a pergunta é: como você se vê? Você que está aqui nessa noite, eu sei que você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, porque vai muito mais do que ter um compromisso. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Amém? Como você se vê? Ou como você é visto? Não sei nem se a pergunta seria essa. Mas como o Rio Jordão, onde se pode mergulhar, a beleza que se tem no fundo do rio é muito maior, seja no mar, é muito maior do que a beleza que a gente vê por cima. A beleza interior do rio, quando a gente mergulha, né? Você consegue, no Rio Jordão, você consegue mergulhar. Você consegue até beber a água se quiser. Mas no Mar Morto, você não consegue mergulhar. E se você ler lá, aquela passagem que a gente cita tanto, lá em Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel tem aquela visão, e ele fala que ele é levado, né? Que ele começa a ser levado pelas águas que dão nos artelhos, águas que vão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e chega um momento que ele é tomado pelas águas, ele é imergido nas águas. E Ezequiel fala dessa visão e ele começa a falar de coisas que ele via. E ele vê o mar do Oriente. Ele vê cura no mar do Oriente, no Mar Morto. Ele vê cura. Onde não se tinha vegetação, ele começa a ver vegetação. Onde não se tinha peixe, ele começa a ver ali os peixes. Eu não sei, queridos, como você entrou aqui nessa noite, como você se vê, ou como você realmente é. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar todas as coisas. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. O Mar Morto, naturalmente falando, ele continua, ele está lá no Oriente Médio. A água está salgada, as pessoas vão lá se banhar para flutuar sobre as águas. Mas se falamos espiritualmente, o Mar Morto, ele pode ser curado. Ele pode ter vegetação, ele pode ter peixes, ele pode ter árvores à sua volta, espiritualmente falando. Estamos usando o Mar Morto de exemplo, de coisas naturais para falar de coisas espirituais. E quantos de nós estamos como o Mar Morto? Estamos como essa água salgada, que a gente até tenta oferecer para alguém, mas ela não consegue beber. O sal é conhecido na palavra de Deus como o Evangelho, as boas novas. O próprio Jesus falou do sal, mas o sal na medida. O sal precisa salgar na medida. Porque se nós aqui, né, cozinheiras e cozinheiros que temos aqui, se a gente errar a mão no sal, aquela comida, por mais saborosa que seja, por mais bonita que seja, ela fica impossível de comer. O sal demais mata. O sal demais fica impossível de beber.
o sal demais, a gente vai ficar boiando. Do que eu quero falar com isso? O que eu quero falar, que tem muitas pessoas que têm juntado muito sal, só que o sal está ficando retido, o sal está ficando retido. Naquela imagem ali, não sei se você consegue ver, aquilo ali em volta branco, aquilo ali é sal, montões de sal, muito conhecimento, muito isso, muito aquilo, muito, mas fica só para você. O Evangelho, a proposta do Evangelho não é a gente receber e reter. A proposta do Evangelho como sal é a gente receber e compartilhar. A proposta do Evangelho é o id. A proposta do Evangelho é passar aquilo que a gente recebe. Essa é a proposta. Porque se a gente somente recebe, querido, se a gente for contar quantas palavras a gente recebe durante o ano, quantas palavras fora que se ouve por aí, é muita palavra, é muita informação. Mas o que estamos fazendo com tudo isso? Será que a água que tem nos irrigado, que nós lemos lá em João, o rio de água viva fluindo no nosso interior, será que essa água está servindo para alimentar outras pessoas, ou elas têm se transformado em sal? Tem calcificado. O índice de salinidade está muito alto. Será que se o Espírito Santo agora pegar aí, eu não sei o nome que se dá, mas vou falar termômetro só para a gente entender. Se o Espírito Santo agora pega um termômetro e coloca em cada um de nós aqui, qual o índice de sal ele vai encontrar? Será que o índice de sal que ele vai encontrar em mim e você, como igreja, é um índice de sal que dá para salgar o alimento, ou dá para colocar um alimento e as pessoas comerem? A água que tem fluído no nosso interior, ela não pode se transformar em sal. Precisa dar para beber. Tem uma canção antiga que a gente cantava, eu lembrei dela hoje, que é da Aline Barros, que fala: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como água no deserto. Não tem nada melhor do que uma pessoa, quando está com sede, pegar um copo com água e beber. Andando no sol quente e encontrar uma sombra. Que refrigério, né, Marlon? Que refrigério. As pessoas que têm se aproximado da gente têm encontrado essa água. As pessoas que têm se aproximado da gente têm encontrado essa sombra, que a palavra diz lá no Salmo 1, que fala que quando nós não nos assentamos, não nos assentamos na roda dos escarnecedores, quando nós não andamos, não nos retemos no caminho do pecador, ele fala que nós seremos como árvores plantadas à beira de ribeiros, à beira de águas cristalinas, cujas folhagens não secam, não murcham, e no tempo determinado pelo Senhor, dá o fruto. A cada dia, as coisas têm se estreitado mais.
A cada dia, nós como igreja do Senhor precisamos clamar que rios de água viva fluam no nosso interior. Porque nós estamos no rio, mas conseguimos sair secos. Estamos no rio, mas conseguimos ficar boiando. Nesse exato momento, pode ser que tenha alguém boiando nas águas de Deus aqui, como isopor. Será, queridos, que se ao sair daqui alguém chegar para mim e para você e pedir água, dizendo que está com sede, que água que nós vamos oferecer? Que tipo de água que nós estamos oferecendo? Ou será água salgada? Porque estamos como um mar morto. Ih, ó, para mim não dá não, hein? Tá brabo para mim, hein? Mas quanto de Deus nós já recebemos? Quanto de Deus? Está parado? Está estagnado? As águas precisam se movimentar. As águas precisam se movimentar. Água parada dá lodo. Quando Jesus disse rios de água viva parado no seu interior, foi isso que ele disse? Não. Rios de água viva fluindo. É como uma fonte inesgotável. É como uma fonte que jorra para a vida eterna. É isso que ele tem para mim e para você, queridos. A proposta hoje não é ser um mar morto. A proposta hoje não é receber uma palavra e levar para casa e deixar que ela vire sal, endureça o seu coração. Mas a palavra é para limpar. A palavra é para matar a nossa sede. A palavra é para nos irrigar, firmar as nossas raízes. Ah, mas quanto sal tem sido oferecido. Quanto sal. A igreja tem se tornado como uma estátua de sal, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Ló estava correndo, saindo da terra, e a mulher de Ló corre e olha para trás. Olha o que eu vou deixar. Olha tudo que a gente conseguiu, que a gente conquistou. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Ló teve que prosseguir sozinho. Muitas pessoas têm se transformado em estátua de sal. Quero dizer, queridos, porque tem olhado para trás. Tem olhado para trás o que vai deixar. Tem negociado. Quando eu falei no início para você que a gente prepara uma coisa, o Espírito Santo manda falar outra, é exatamente isso que está acontecendo agora. A pessoa está estagnada, parada. Ou quantos aqui veio para o culto e encontrou uma estátua aí pelo caminho? Boa noite. A estátua fica parada no tempo. Ela não consegue ter reação. Ela não consegue reagir. Ela não consegue agir porque não há vida nela. Foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Ficou lá atrás, parada no tempo. Ló deu continuidade à vida dele. Quantos de nós nessa noite não estamos parados no tempo? Porque o índice de sal está tão alto. Cauterizou a nossa mente. Cauterizou o nosso coração. Cauterizou as nossas mãos. Porque antes a gente fazia. Hoje a gente não faz mais. É o que a Bíblia chama de uma mão mirrada. Uma mão que não consegue colocar a mão no arado. Quantos de nós
temos deixado o sal tomar conta numa medida alta. Queridos, mas quando a gente lembra da visão de Ezequiel, a esperança. E se nessa noite, nós como igreja do Senhor, clamarmos ao Senhor, Senhor, venha em meu favor. São tantas palavras, são anos e anos de caminhada, mas isso endureceu o meu coração. Eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a palavra. Eu estou aqui, mas para mim não está fazendo diferença. Nós vamos precisar ser sinceros com o Espírito Santo nessa noite. Qual é o nosso estado? Estamos transmitindo vida. É isso, queridos, que tem acontecido com as igrejas. É isso que tem acontecido nesse tempo. O tempo em que muitas mensagens, muitas teologias, que quando a gente se assenta para ouvir uma palavra simples, aquilo não toca o nosso coração. Mas eu aprendi assim, eu sei assim, bababá e bababá, eu ouvi o fulano de tal e pá. Não é assim, queridos? Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que Ele nos ensina. Ele ensina que o Evangelho é simples, é fácil de ser entendido, é fácil de ser compreendido. Jesus falava a linguagem dos pescadores, e que é a linguagem mais simples do que a linguagem de um pescador. Vai conversar com um pescador para você ver. Me arrisco dizer que a maioria não conseguiu terminar nem o primeiro grau. Era o Pedro. Mas quando uma palavra simples chega a nós, não toca, porque é muito sal, é muito teor de sal, é muito conhecimento, é muita revelação. E nesses dias tem se tornado difícil pregar, tem se tornado difícil trazer uma palavra do coração de Deus. Porque corre o risco de se tornar mais uma. Ao invés de amolecer, endurece, porque se torna mais sal, mais sal, mais sal. O que a gente está fazendo, queridos, nesse tempo chamado fim? O que a gente está fazendo nesse tempo onde a porta tem se estreitado cada vez mais? Não vai melhorar. Não espere melhorar, porque não vai. Quando melhorar, né? Quem sabe aí e tal. Vou esperar vir o avivamento, o fogo, pá. Esse é o tempo de corrermos. Se você está com sede, vinde às águas e beba. Enquanto há tempo, igreja. Se nesse exato momento a gente sair por aí, isso aconteceu 2 vezes, né, com eu e meu esposo. Semana passada, domingo passado, nós fomos, chegamos aqui depois, alguns viram, nós fomos lá na igreja do Irajá levar o presente para o nosso apóstolo que fez aniversário, e no caminho a gente foi observando as igrejas. Nenhuma igreja que a gente viu estava abarrotada de gente. Gente saindo ali na porta, pelas janelas. Aquele fogo, aquela unção, aquele avivamento.
é com choro, é com clamor. E isso é muito sério. Vamos entrar mês que vem em 40 dias de jejum. Quantos realmente vão entrar junto? Quantos vão ficar boiando no sal? Mas quantos vão mergulhar nos rios de Deus? Vão ficar com água só no joelho? Só no tornozelo? Só no lombo? Onde eu consigo caminhar, onde eu consigo me mover? Quantos aqui têm medo de mar? Eu tenho. Se você não tem, que tenha. Porque como diz por aí, mar não, água não tem cabelo, não é isso? Não dá para segurar. Às vezes a gente chega no mar, a gente vai na beirinha, opa, molhei meu pé. Anda mais um pouquinho, opa, não vou, está puxando, Deus me livre, morro de medo. Não, vou ficar aqui. Fico parado ali, estagnado. Sol queimando a cabeça. Mas não vou, porque eu tenho medo. E do mar realmente. Mas às vezes a gente age da mesma forma nos rios de Deus. Não me aproximar do altar, não, eu tenho medo. Deixa eu ficar aqui que eu estou sentindo meu pé. A água está aqui, só refrescando meus pés. A cabeça está pegando fogo. A proposta de mergulhar está aqui. Mas deixa eu ficar enquanto eu estou no controle. Eu estou no controle. Vai que um dia eu mergulho, mas hoje não. Não é assim, queridos? É do nosso jeito, é da nossa maneira. Mas não foi isso que nós lemos. Falou aqui, nós lemos no versículo 37, no último dia, Jesus clamou. Todos vós que têm